Voltando aqui para a nossa aula de número 5, né? Paramos ali no slide, onde eu estava explicando sobre a construção da fotografia dessa garrafa. Eu vou dar continuidade aonde nós paramos. Estávamos falando da iluminação, aonde eu coloquei para vocês que iluminação que vem de cima, geralmente a gente não usa ela para pessoas. Por quê? Porque vai me dar muita sombra, vai realçar muitas expressões, né, indesejáveis. Mas para produto, still life, a gente usa muito a iluminação que vem de cima, né? Não só a iluminação que vem de cima, porque a gente faz uma composição na iluminação, tentando compensar uma sombra ou outra para valorizar e para eu ter, no caso aqui, eu preciso ter volume, eu preciso ter profundidade, né? Eu preciso dar o efeito nessa fotografia de um tridimensional, né? De um 3D. E como que eu consigo isso? Através da luz. Porque a gente tem que pensar que uma fotografia é bidimensional. Como é que eu consigo o tridimensional em uma fotografia? Quem vai me dar isso é a iluminação. Por isso que eu falo para vocês que o domínio da luz é o que faz toda a diferença na fotografia. Então, precisamos sim dominar a luz. Ela é a mais importante, né? Então, aqui eu estava falando, eu estava citando ali, ó, vamos lá comigo. Eu sei que a iluminação vem de cima. Por que que eu sei que a iluminação vem de cima, ó? Vamos colocar aqui, vou até fazer com um marcador aqui. Eu tenho aqui, ó, aqui exatamente dá pra mim ver que a luz tá vindo de cima porque eu tenho sombra embaixo. Eu tenho sombra aqui embaixo da garrafa, ó, certo? Aí, o que que eu vou... Outra análise que eu vou fazer de iluminação aqui. Como é que eu consigo essa iluminação? Deixa eu ver se eu consigo pegar... Vamos pegar marca-texto. Amarelo? Amarelo não. Deixa eu pegar... azul. Ó. Vocês estão vendo que aqui, em toda a lateral da garrafa, vocês estão vendo que dos dois lados dela, eu tenho um sombreado. A iluminação está exatamente na frente. Como é que eu consigo isso? Trabalhando com as tapadeiras, né, que a gente chama de, eu não chamo de rebatedor preto, porque o preto não rebate, o preto impede a luz. E o que que acontece? Se eu trabalhar com duas tapadeiras, né, entre a garrafa, então se eu tenho uma garrafa de vidro aqui no meio, eu coloco duas tapadeiras, pode ser cartolina preta, qualquer coisa que seja preto, a luz vai estar vindo de cima. Eu tenho ali, ó, uma luz que vem de cima. Eu tenho uma luz frontal. E eu tenho aqui também uma iluminação atrás, que a gente chama de contraluz. Toda iluminação, quando a gente trabalha com vidro, a gente vai trabalhar com uma iluminação difusa, certo? Então, como eu tenho toda essa compensação, essa composição de iluminação, a lateralidade dela vai estar preta, diferente de se eu colocasse o rebatedor branco. Ela estaria toda iluminada. E eu não teria esse efeito de profundidade, esse efeito de volume, tá? Então, a gente tem que prestar muito bem atenção quando a gente vai fotografar um produto. O produto é fácil ser fotografado? Muito fácil. Por quê? Muito mais fácil do que trabalhar com pessoas. Por quê? Porque pessoas respiram, cansa, precisa dar uma paradinha, tomar uma água, envolve toda uma maquiagem, às vezes a maquiagem borra, às vezes tá brilhosa, passa, a gente tem que deixar fosca, nunca deixa brilho
na pele, né? Então, às vezes tá frio, às vezes tá quente, tudo isso envolve. Para produto, não, né? Geralmente é o fotógrafo, juntamente com o produtor ali, para te ajudar na iluminação, né? Como vai ser composta tudo isso. E ali somos nós e o produto. Então, é muito mais fácil, né? Eu posso trabalhar com a câmera no tripé, né? Sem precisar mexer a câmera, e eu vou só colocando e ajustando a iluminação para que eu consiga esse tipo de efeito. Nós vamos fazer isso na prática, né? É muito gostoso fazer isso, vocês vão gostar. E ver o efeito que dá, né? Dá muito efeito. Mas enfim, vamos para frente, né? Eu acabei de falar de composição na produção. O que eu tô querendo dizer quando eu falo de composição na produção? Aqui eu vou falar assim, repetindo. A gente precisa de 3 fases na fotografia. A primeira fase é a pré-produção, a segunda a produção, a terceira a pós-produção. Na primeira, né, que é o que nós estamos falando até agora, é a pré-produção. É onde entra a fundo o produtor, a produção, vai montando tudo que você vai precisar, montando um checklist, indo atrás das coisas, de cenários, de documentação, enfim, né? Então, é na pré-produção que todos os itens deverão estar dentro de um checklist. O que é um checklist? Um checklist não é nada mais do que uma lista de tudo que vai precisar para a produção. Quando eu chegar na produção, não pode faltar nada. Tudo tem que estar na lista, nesse checklist. Tanto que o produtor vai ticando, né? Geralmente a gente arruma cenários, se vai envolver personagens, se vai envolver vestuários, se vai envolver tudo que for envolver. Tudo que estiver envolvido lá, você vai ticando antes de começar a produção. Não tá faltando nada? Perfeito. Vamos lá, vamos para a produção. Vamos capturar a imagem, né? A produção já tá pronta, o checklist já tá ticado e vamos para a produção. Então, nada disso pode ficar de fora. Vou dar só um exemplo. Estamos no meio de uma produção e, de repente, eu preciso de um T de iluminação. E eu não tenho um T, ou uma extensão, ou, falta alguma coisa. O que acontece com a produção? Para a produção. Parou a produção é tempo perdido. Tempo perdido é dinheiro. No mundo da comunicação, o tempo é muito rápido. A gente tem que ir lá na frente, né? Eu preciso estar com tudo no lugar. Eu preciso estar tudo em ordem, certo? Então, cada fotógrafo ali eu coloco, tem uma rotina de preparativos, né? Juntamente com toda a produção, né? Mas a gente vai enumerar aqui alguns itens que não poderão ser esquecidos. Alguns itens que eu falo de toda essa composição, tá? Além de toda a pré-produção, alguns itens que não pode faltar nessa rotina aí. Quando a gente fala desses itens, eu começo com a preparação de fundo. O que seria a preparação de fundo? Eu dei o exemplo da garrafa. Vou voltar para a garrafa. Ó, a garrafa. A garrafa, toda essa imagem que está por trás, esse fundo que está atrás da garrafa, isso com certeza foi feito numa pós-produção. Então, automaticamente, se eu for trabalhar com uma imagem, né, colocada na pós-produção, o que é legal eu trabalhar na fotografia, na hora da produção, para capturar a imagem, é legal eu estar com o fundo branco estourado. Lembra como fazer um fundo branco estourado? Coloco iluminação no fundo, deixando o fundo bem branco, porque fica mais fácil na hora do recorte, né, para fazer a edição, certo? Eu não vou colocar aqui um chroma key, principalmente porque nesse caso aqui eu tenho um produto, né? Poderia trabalhar com chroma key?
Poderia, um verde, um azul, mas o branco também, tá? O branco também não impede, não é diferente nesse caso, certo? Então, o que seria a preparação de fundo? Vai variar muito de acordo com a criatividade. Tudo vai depender do que vai vir para o fotógrafo. Qual a exigência do layout, o que veio apresentado no briefing, como vai ser esse cenário, como vai ser esse fundo. Esse fundo vai ser colorido, esse fundo vai ser cor chapada, esse fundo vai ser construção de um cenário que vai envolver sei lá, uma janela, uma porta, uma cadeira diferente, folhagens. Esse fundo vão ser sombras. Tudo isso eu preciso ter em mãos, tudo na pré-produção. Quando eu chego na produção, na hora da capturar, clicar, eu preciso do quê? Está tudo organizado, certo? Então, poderá ser um fundo simples, como eu já falei, né, com fundo infinito. Por que a gente usa muito o fundo infinito? Para não ter quina. E a quina dificulta na hora da edição. Então, o fundo infinito facilita, tá? Então, para recorte é a melhor coisa. Se eu vou fazer madeira, nós vamos fazer fotografia lá na produção de bebidas, né? De repente, nós vamos fazer, vou dar um exemplo de sei lá, vamos fazer uma fotografia de um bom vinho, né? Que é legal trabalhar com a madeira, né? Um fundo de madeira, deixar a coisa mais sépia, deixar a coisa mais envelhecida, enriquece, deixa muito mais refinada essa bebida, né? Do que simplesmente eu fazer um vinho no fundo branco, certo? Então, assim, o fundo também vai ser uma coisa que vai complementar tudo isso. Os espelho, dá para eu trabalhar com espelho? Espelho, fica fantástico as fotografias feitas com espelho. Só que lembrando que espelho é extremamente reflexivo. Então, tomar cuidado na angulação e no enquadramento, para que eu não esteja na foto, para que todo o cenário não esteja presente naquela foto, né? Tudo isso tem que ser bem pensado. Tecido, se eu for trabalhar com tecidos, os tecidos de fundo, de repente eu quero fazer com, sei lá, um tecido amassado, legal. Mas se eu quiser um tecido liso, o que não pode faltar dentro do estúdio é um ferro de passar roupa, né? Porque eu preciso alisar. Eu preciso pensar nesse fundo totalmente lisinho, sem amassado, a não ser que a proposta seja toda amassada, tá? Então, assim, tudo isso, se eu vou trabalhar com manchas, texturas, pinturas, reflexos, né? Então, tudo isso vai fazer parte da construção do cenário. E esse fundo, ó, eu coloquei aqui um exemplo que foi muito legal, né? Foi um editorial criado por alunos, né? Que estudam no Senai. O que eles fizeram? Eles criaram roupas todinhas de papel crepom. Isso aqui é uma exposição, são várias criações, várias roupas diferentes. E cada roupa, eles se preocuparam com um fundo diferenciado. Então, aqui, por exemplo, eu consigo dar esse movimento, essa leveza, com o quê? Com o ventilador. Nós temos lá um ventilador. Então, eu jogo o vento, vai me dar toda essa leveza, esse movimento na fotografia, porque ela é uma fotografia estática, né? Ela está congelada, a imagem está congelada, mas eu sinto o movimento, essa leveza, pelo fato do vento estar ali no papel. Isso é papel crepom. Então, o que nesse caso aqui a equipe acabou desenvolvendo? Construíram um cenário com fundo infinito, porque eu não vejo quina, ó, tá vendo? Eu não tenho quina aqui, eu tenho um fundo infinito. E o que foi legal? Eles trabalharam um cenário todos com papéis. Então, tudo tem detalhes em papéis. E como o papel, né, a luz, eu tenho uma luz totalmente lateral. Reparem ali que a luz está vindo nessa direção, eu tenho o rosto totalmente iluminado e a outra face está com uma sombra, né? E aqui, ó, o que é legal trabalhar? Fazendo esse efeito que eles deram aqui do papel, né, dessa dobradura, né, de trabalhar com esse tipo de papel,
eles deram esse efeito da sombra. Então, essa sombra já vai me dar um 3D, essa tridimensionalidade, certo? Então, o fato dela parecer estar andando com esse movimento, tudo isso faz parte da composição. Então, o fundo, a gente sim, temos que pensar num fundo adequado, que fale a mesma linguagem. O fundo faz parte da composição, a não ser que você vai fazer depois na pós-produção. Mas tudo isso tem que ser pensado antes da captura de imagem, certo? Outro item importante é o posicionamento do modelo, tá? Ou do produto, certo? No caso de produtos, que nós estamos falando aqui de produtos, de live, enfim, tomar bastante cuidado com a proporcionalidade. O que eu falo de proporcionalidade? Eu falo de angulação. O que são ângulos na linguagem fotográfica? Lá nos elementos da linguagem. O que eu falo de angulação? Angulação é quando eu tenho tomada de nível. Lembra que é tomada de nível? Olho diretamente na lente, tá? Isso eu tenho igualdade. Então, o consumidor que vai estar comprando ou admirando, contemplando essa imagem, ela vai estar olho no olho. Isso é tomada de nível. Se eu trabalhar com uma angulação que vem de cima, a gente chama isso de mergulho na fotografia. A câmera se posiciona assim. Então, eu tenho ângulo de mergulho. O que eu acabo fazendo com o produto? Eu perco a proporcionalidade do produto. Eu acabo achatando o produto, menosprezando esse produto. Se eu colocar a câmera, lá na angulação ainda, de baixo para cima, eu chamo isso de contra-mergulho. Eu posso deixar engrandecer da força, né? Trabalhar com essa linha vertical, eu ganho força na fotografia, tá? Mas produto, a gente geralmente trabalha com nível, tá? Tomada de nível, certo? Se for pessoas, às vezes as modelos, não necessariamente modelo fotográfica, ela precisa ter a exigência de ser muito alta. As modelos altas são exigidas para a passarela. Para a fotografia, ensaios fotográficos, não necessariamente ela precisa ser muito alta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou trabalhar com a câmera de baixo para cima. Eu dei o exemplo, eu acho, para vocês, da Carmen Miranda. Acho que eu dei, quando nós falamos de angulação, Hitler. Todas as imagens que a gente pensa desses personagens são sempre de baixo para cima. Parece que eles são muito maiores do que eles são. Então, eles tinham ali 1,50 m, 1 metro e pouquinho. Isso parecia ser pessoas muito altas. Por quê? Posicionamento da câmera, tá? Então, não só do produto e da modelo, mas eu tenho que pensar como eu vou capturar essa imagem, certo? É preciso também se preocupar com reflexos do fundo, limpeza dos produtos, tecidos amassados. Como eu falei dos tecidos, o ferro de passar roupa é essencial, certo? Limpeza de produto, se for vidro, né? Qualquer peça de vidro, conforme você vai tocando no produto, você vai deixando marcas, você vai deixando digitais. Às vezes isso aparece na fotografia. Então, uma flanelinha, fantástico. Não podemos deixar de ter uma flanelinha quando for fotografar algo que me dê reflexo, tá? Algo metalizado, enfim. Fundos, esses reflexos de fundos que eu falo, esse tipo de reflexo a gente tem que tomar cuidado com o que vai estar no fundo, certo? Aqui eu tenho 3 exemplos, né, de posicionamento de modelo. Aqui eu falo de posicionamento do modelo e não da câmera, porque a câmera aqui, se eu analisar, todas as 3 imagens estão tiradas em tomada de nível, certo? Então, aqui eu tenho tomada de nível. O fundo, né, eu tenho aqui, ó, 2 casos, aqui, ó, que tá a primeira aqui, né, do lado meu direito aqui, eu tenho um fundo branco. A câmera tá tomada de nível, certo? Então, aqui, posicionamento. Essa curvatura aqui me dá muito glamour na fotografia. Por quê? Porque parece curvas
da mulher e a mulher brasileira, por que Gisele Bündchen é muito citada? Pelas curvas, né? A gente, fora do país, a mulher brasileira é muito cotada, por quê? Pelas suas curvas. E o que a gente pode valorizar aqui? Sim, a gente pode valorizar aqui o posicionamento dessa modelo, né? Aqui, mesma maneira, eu não tenho uma luz chapada no fundo, por isso que ele está com fundo cinza, né? E aqui foi a brincadeira do splash. Nós vamos fazer a técnica do splash assim que voltarmos para a prática. Por quê? Porque a técnica do splash faz parte da técnica antes da produção. Então, nós vamos aprender técnica do splash, técnica do reflexivo, técnica do light painting. Tudo isso nós vamos fazer. Esse tipo de técnica na fotografia publicitária, ela é muito valorizada, né? Já o caso aqui, ó, né, eu já tenho fundo, já tenho a marca, essa brincadeira, essa ousadia de trabalhar com o fundo, né, da mesma cor de detalhes da frente, tudo isso muito bem pensado na pós-produção. E reparem atrás, ó, eu tenho uma luz jogada no fundo. O fundo é preto, mas mesmo assim eu tenho uma luz que está jogada no fundo, que ela vai me dar esse tipo de luz focada. A gente consegue isso com o snoot, né? Que é aquele refletor que nós aprendemos o ano passado, certo? Todas as três, a posição, tomada de nível, né? Eu vou encerrar essa aula aqui e vou falar de modelos a próxima aula, certo? Encerro aqui.